Aleluia! Estamos na semente de fé da ACV. Jesus Cristo é o caminho, um grande tesouro que está dentro do nosso ministério. E hoje, a semente de fé que eu quero acomodar nos nossos corações é a minha altura. Aleluia! A minha altura. A minha altura. Escute uma coisa. A vida, ela sempre vai pedir a nós respostas. Boas respostas e más respostas. A vida é assim. E nós vamos responder a todas as perguntas que a vida coloca à nossa frente, segundo a nossa própria altura. Aleluia. Eu quero ler aqui um texto magnífico, na minha versão, porque ela é muito mais interessante, porque ela propõe esse pensamento, esse caminho, não é? De refletirmos qual é a nossa altura. Vamos ler então Abacuque, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: Deus, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia! Aqui é uma promessa poderosa que está dentro do Evangelho, que diz: e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia! Não é nas alturas de Deus, é nas minhas alturas. E é claro que nós construímos a nossa própria altura em Deus, dentro do cristianismo, dentro da palavra do Senhor. Aleluia! Para entender esse caminho, para entender esse pensamento, para entender a proposta desta promessa tão poderosa aqui, é importante pensarmos em uma pergunta que está nas entrelinhas do versículo 17 e 18. Quem poderá andar nas alturas, dentro da grandeza desses dois versículos? Vamos ver versículos 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem nas videiras haja frutos, embora falte o produto da oliveira, e os campos lavrados não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e não haja vacas nos currais, contudo, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia. Veja, o versículo 19 diz que Deus nos fará andar nas nossas alturas. E andamos nessas alturas independente da realidade que nós vivemos. E o versículo 17 e o versículo 18 propõe um tempo angustiante, um tempo difícil que nós podemos passar. Podemos passar um tempo onde a figueira não floresça, podemos passar um tempo onde o produto da oliveira minta, podemos passar um tempo onde os campos não produzam alimentos, podemos passar um tempo onde as ovelhas da malhada são arrebatadas e não haja vaca nos currais. Então veja, é um tempo angustiante que nós podemos passar. Mas se eu tenho uma altura significativa, interessante, uma altura poderosa, então eu posso viver o versículo 19 que nós lemos. E me fará andar sobre as minhas alturas. E eu vou dar uma belíssima resposta a Deus, a mim mesmo, à igreja, à sociedade, que é: eu vou me alegrar no Senhor,
Vou exultar no Deus da minha salvação. Aleluia. Eu quero refletir nessa semente de fé. Qual é a sua altura? Qual é a minha altura? Dependendo da sua e da minha altura, nós vamos dar respostas altas ou péssimas respostas, dependendo do tempo que nós estamos vivendo. É claro que é muito melhor dar boas respostas em tempos tranquilos, em tempos de bonança, em tempos bons, do que dar belíssimas respostas quando estamos passando pela realidade do versículo 17. A figueira não está florescendo, a videira não está dando fruto, não tem produto na oliveira, o campo não está produzindo um mantimento, as ovelhas foram levadas embora, estamos vivendo um momento difícil. Mas também nesse momento difícil, nós podemos dar uma resposta alta de acordo com a nossa altura. Aleluia! Qual é a sua altura e qual é a minha altura? Principalmente nesse tempo de pandemia, um tempo muito difícil, é um tempo que nós precisamos dar boas respostas, respostas altas, andar nas nossas alturas que estamos construindo com Cristo dentro do Evangelho. E eu termino essa semente dizendo o seguinte: como é que podemos aumentar a nossa estatura, a nossa altura? Tem um texto muito bonito de João 3,30 que diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Parece controverso esse versículo daquilo que eu estou falando, né? Estou dizendo que a gente tem que ter uma altura grande, mas o texto está dizendo que a gente tem que ser pequeno e Cristo tem que crescer em nós. É exatamente isso. Quanto mais Cristo cresce em nós, quanto mais estamos nos diminuindo, maiores estamos para dar respostas magníficas e maravilhosas. Aleluia. E eu descobri uma verdade no cristianismo, descubro todos os dias. Nós temos potencial para aumentar a nossa estatura. Em que padrão? O padrão de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos ter uma estatura dentro do padrão de Cristo. E se eu e você crescermos, potencializarmos esse crescimento, nós vamos dar belíssimas respostas em todos os lugares que nós vivemos dentro desse mundo. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando. Eu quero terminar orando. Senhor Deus, nos faça andar na nossa própria altura, Senhor. Altura própria que é construída dentro do Evangelho, dentro do cristianismo, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Senhor, se nós precisamos crescer, ajuda-nos, ó Deus, porque queremos caminhar, queremos andar, queremos voar na nossa própria altura que construímos. Olha, Senhor Deus, para o nosso aspecto emocional, como estamos construídos. Olha para o nosso aspecto espiritual e veja como estamos construídos. E nos ajude, ó Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Ande na sua própria altura, pelo poder do Evangelho. Que Deus continue te abençoando.